o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao acaso, até o ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus? Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz também que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Por esta palavra, glória ao nome do Senhor eterno. Aleluia. Então aqui, meus irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, que eu quero dar o tema. O tema nós já lemos aqui, que está no versículo 5, e o tema é: quem há semelhante ao Senhor? O tema é uma pergunta. Quem há semelhante ao Senhor? Aleluia! Quem há semelhante ao Senhor? Oh, aleluia! Nós podemos discorrer sobre os versos e vamos descobrir o poderio desse Deus maravilhoso que nós servimos. Vemos que o excelso Deus, este Deus tão grande, o Deus excelso, que se importa com os menores dos seres humanos, e esse Deus merece a adoração infinita das suas criaturas. Esse Deus excelso, esse Deus glorioso, esse Deus que se importa. Aleluia, eu estou repetindo, porque eu quero que a igreja entenda o que Deus já começou a falar conosco aqui pela sua santa palavra. Aleluia. Este Deus excelso, quando eu falo de excelso, eu estou falando de uma coisa tremenda, gloriosa, estrondosa, infinitamente grande. Aleluia. Aleluia. Esse Deus excelso, esse Deus tão infinito, tão grande, mas que se importa com os menores. Aleluia. Os menores dos seres humanos. Imagina o tamanho. Quem é o ser humano? Podemos biblicamente dizer, como a Bíblia nos ensina, somos como um pó que o vento sopra sobre este pó e ele some, desaparece, já não existe. Esses são os seres humanos. Esses seres humanos são como uma flor, uma erva, que a Bíblia diz que sopra sobre ela o hálito do Senhor, e ela já não existe
que mais? Ela murcha, ela cai. Aleluia. Seres humanos que não valem de nada, mas o Senhor se importa conosco. Aleluia. Glória. O Senhor se importa com essas criaturas pequenas. Essas são as principais mensagens que estão contidas aqui no Salmo de número 113. A importância que Deus dá para nós é a mensagem principal deste salmo. É para mostrar para mim e para você o valor que nós temos diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso. Aleluia. Como nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes ninguém dá nada por você, dá nada por mim, dá nada por você. Aleluia. Não tem importância. Às vezes a gente não é reconhecido, também não tem importância. Não estamos aqui na terra para ser reconhecido por ninguém. Não estamos aqui na terra para ser vistos por ninguém. Não estamos aqui na terra para que alguém nos veja e nos reconhece. Não, nós estamos aqui porque Deus nos reconheceu. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui porque Deus, Ele lá na eternidade já olhou para mim, para você e apontou nele e disse: é esse aí que vai, é ele que eu chamei, é ela que eu chamei, é ele que eu escolhi, é ela que eu escolhi. Tu és meu filho, tu és meu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda quando não havia nada no coração de Deus, eu e você já existia, e na eternidade Deus já tinha um plano com cada um de nós. Glórias a Deus. Estamos aqui nesta noite. Aleluia. Este Salmo 113, ele é um dos hinos que formam uma coletânea, a qual o povo de Deus louvava com esses hinos. Então é um dos hinos que formam a coletânea, que inicia e termina com a palavra aleluia. Esta coletânea inicia e termina com a palavra aleluia, que quer dizer: louvai ao Senhor. Quando alguém na igreja ou em qualquer lugar grita perto de você e diz aleluia, ele está dizendo, te convidando, dizendo assim: louve o Senhor. Aleluia. Alguém me convidou para louvar ao Senhor. Glória aleluia. A Deus, aleluia. Agora eu acabo de convidar a igreja que mais uma vez louve o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós não sabemos, meus irmãos, a identidade do autor, não sabemos quem foi o autor desse salmo e nem a circunstância da sua composição, mas encontramos nesse salmo uma mensagem eterna que combina perfeitamente com o seu tema de adoração, que é uma adoração sem fim para com o Criador. Neste salmo nós encontramos um convite à adoração infinita, à adoração, a uma adoração sem fim ao nosso Criador. Vimos que este salmo, ele se divide naturalmente em três partes, de 3 versos cada. Este salmo se divide em 3 partes e em 3 versos cada parte. Primeiro, Deus. Este salmo vai dizer que Deus merece a adoração
Deus merece uma adoração infinita. Aleluia! Aleluia. O salmista aqui revela o caráter da natureza deste Deus e a manifestação da sua pessoa. Observe que o louvor a esse Deus, pela sua infinita pessoa, pela sua manifestação infinita em pessoa, merece também uma adoração infinita. Aleluia. Aleluia. Deve ser infinito a adoração e também deve ser universal. Aleluia. Adoração infinita e adoração universal. Quando vemos aqui no versículo de número 2 e versículo 3, que diz: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Aleluia. E o 3 que diz: do nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Que maravilha, irmãos. Então estamos ouvindo aqui, o salmo já começa dizendo assim: aleluia, louve o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Servos, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Vemos que além de abrir o hino com a palavra aleluia, que é este convite de adoração infinita ao nome do Senhor, o salmista repete o nome de Deus, Senhor, em letras maiúsculas. Em maiúsculas, ele repete: Deus, o Senhor, em maiúsculo, por causa da grandeza desse Deus, da magnitude, da majestade, do poderio, da excelência, Aleluia. que há neste Deus, a qual estamos aqui o adorando nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E todas estas maiúsculas que o salmista Davi ele expressa aqui, representa, ele está representando o tetragrama do nome Iavé, às vezes traduzido como Javé, ou até mesmo como Jeová. Durante quatro vezes o salmista Davi ele fala deste tetragrama, traduzido como Iavé, ou como Javé, ou como Jeová. E todas as quatro vezes são expressões de louvor. Aleluia. Expressão de louvor. Todas as quatro vezes que o salmista expressa, ele expressa com expressão de louvor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, podemos ver aqui no versículo 6 a 4, que diz assim: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Oh, aleluia. Acima do céu. Versículo 5:
Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem há semelhante a este Deus? Observamos aqui que o salmista aqui faz um louvor. Ele louva a Deus por sua incomparabilidade. Ele louva a Deus pela sua incomparabilidade. Tem como comparar esse Deus com outro Deus? Não tem. Ele é um Deus incomparável. Aleluia. Aqui nós encontramos a incomparabilidade de Deus. Aleluia. Não dá para comparar o nosso Deus com nenhum outro Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus. Por isso existe até um hino que eu lembrei dele aqui, que diz assim: não há Deus como Jeová. Aleluia. Não há Deus como Jeová, e não há Deus como Jeová. Glória. Aleluia. Você dando glória, Ele é Deus. Você não dando glória, Ele é Deus do mesmo jeito. Aleluia. Oh, aleluia. Você servindo a Ele, Ele é Deus. Você deixando de o servir, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Lamando Carabai. Aleluia. Ele é Deus incomparável. Quem há semelhante o Senhor? Amém, Jesus. Essa pergunta também foi feita. A primeira vez que esta pergunta foi feita é: quem há semelhante ao Senhor? Essa pergunta, a primeira vez ela foi feita quando Lúcifer foi expulso do céu. Quando ele foi precipitado lá de cima por causa da sua rebelião, e ele foi precipitado e expulso, o anjo, o arcanjo Miguel, ele chega na porta do céu e olha lá de cima Lúcifer caído lá embaixo, e ele grita: quem é semelhante o Senhor? Aleluia. E até hoje ninguém se atreveu a responder a pergunta. Até hoje a pergunta está no ar: quem há semelhante ao Senhor? Porque Lúcifer queria ser semelhante a Ele. Lúcifer queria subir até as mais altas alturas e estabelecer o seu trono e dizer: e eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas quando ele chega lá, ele é precipitado e uma voz do arcanjo ecoa: quem é semelhante ao Senhor? Aleluia. Ninguém é semelhante ao nosso Deus. Não há ninguém semelhante a Ele. Ele é único, Ele é poderoso, Ele é verdadeiro. Ele é o único que salva, é o único que cura, é o único que batiza com o Espírito Santo, é o único que salva o homem, é o único que leva para o céu. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é semelhante ao Senhor? A natureza incomparável do Senhor está descrita sob o aspecto da sua transcendência e de sua emanência. Nós vemos aqui o aspecto incomparável da transcendência e da imanência desse Deus tão grande e tão poderoso. E esses dois aspectos, chamados transcendência e emanência, não são apresentados em contrastes, mas quando examinados completamente, nós podemos observar que quando são examinados, se completam, ou eles completam-se. Esses dois aspectos, que é a transcendência e a emanência, aleluia, eles se completam, embora o Supremo, acima de todas as nações da terra,
e acima de todos os exércitos do céu. Podemos ver que mesmo ele estando acima das mais altas alturas, acima de todas as nações da terra e acima de todos os infinitos exércitos que existem nos céus, ainda existe um Deus. Aleluia, Senhor. Um Deus que condescende em considerar a necessidade do mais fraco pecador da humanidade. Aleluia. Aleluia. Acima das maiores alturas, das maiores nações e de todos os exércitos que há no céu, existe um Deus poderoso, emanente, que está preocupado comigo e com você. Aleluia. 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 Ele está preocupado, ele sente a necessidade de se preocupar conosco. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, nesta noite, eu te convido para se sentir nesta noite importante. Você é o mais importante do que todas as criaturas, porque existe um Deus que importa com você. Aleluia. Existe um Deus tremendo que se importa conosco. Podemos ver que esta adoração não tem limite. Esta adoração para esse Deus tão grande que se importa conosco precisa ser uma adoração que não tem limite. Não tem limite no espaço e não tem limite no tempo. É uma adoração sem limite de espaço e sem limite de tempo. A adoração é adorar a Deus sem limite. A adoração precisa ser ilimitada, meu irmão. Nunca podemos cansar de adorar. Aleluia. Enjoar de adorar. Não. Deixar de adorar. Não. Aleluia. É uma adoração que não tem limite de tempo e nem espaço. Porque no versículo 2 está dizendo assim: olha, Deus deve ser adorado agora e para sempre. Aleluia. Agora e para sempre. Agora e para sempre. Agora e para sempre. Quem pode adorar? Quem Aleluia. pode adorar agora? Glória, Quem pode glória a adorar para Deus. sempre? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora e para sempre, do Oriente ao Ocidente. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vemos este versículo 2, que Deus é sublime e que Deus é excelso, e o Senhor acima de todas as nações, e de sua glória e acima dos céus. E aí vem novamente o nosso tema, que é uma pergunta: quem há semelhante ao Senhor? Quem há semelhante? O nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que, olha irmão, que coisa profunda. Aqui vai dizer no verso 2 que o nosso Deus, no verso de número 5, que o nosso Deus está nas alturas. Aleluia. E olha que coisa interessante, e que ele se inclina para ver o que está se passando nos céus e na terra. Ele tem que se inclinar. Ele está tão alto, tão sublime, tão alto, que ele precisa se inclinar para ver o que está se passando dentro do céu. Aleluia. Aleluia.
Esta palavra é muito profunda, irmãos. Glória a Deus. Ele precisa se inclinar para ver o que está se passando, o que está acontecendo no céu. E ele também precisa de se inclinar para ver o que está se passando na terra. Aleluia. Você já imaginou que ele se encontra inclinado agora para observar o que está acontecendo no céu? E biblicamente falando, o que está acontecendo no céu, quando ele se inclina e começa a observar o que está acontecendo no céu, o que ele vê são milhares de anjos, milhões de milhões, como está lá em Apocalipse capítulo de número 5, aonde o próprio apóstolo João, ele vai dizer assim, aleluia, que diante do trono ele pode ver uma multidão de anjos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Aleluia. De voz dizia: digno é o Cordeiro de receber o poder e riqueza e força e glória e ação de Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. João viu toda a criatura que está no céu e na terra e no mar e debaixo da terra e todas as coisas que neles há. Estava dizendo ao que está sentado no trono: Glória a Deus. a glória, o louvor para sempre. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, digno é o Cordeiro para sempre do louvor. Aleluia. Oh, glória a Deus! Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus? Oh, aleluia! A afirmação do verso 4, que vai dizer assim: olha, excelso é o Senhor. E esta afirmação, que afirma que o nosso Deus, ele é excelso, ela é defendida com uma pergunta. Ela é defendida com uma pergunta. Quando diz Deus é excelso, o Senhor é excelso, aí vem a pergunta: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Então nós vemos aqui o versículo 5 e o versículo 6, que vai dizer assim: o incomparável Deus, acima de todas as nações, e o mais alto do que os próprios céus, ele é tão exaltado que precisa se inclinar para ver os céus. Aleluia! Eu vou repetir essa palavra, que é muito importante e é muito forte. Olha, este Deus excelso, quando o salmista ele faz essa afirmação que ele é excelso, que excelso é o Senhor, no seu versículo 4, então no versículo 5 e 6 vem aqui então as afirmações, dizendo assim, que esse Deus, o incomparável Deus, ele está acima de todas as nações, e ele é mais alto do que o próprio céu, que ele precisa se inclinar para ver o que se passa no céu. Aleluia. Aleluia! Ele precisa se inclinar. Versículos 7 a 9 nos dá aqui uma ilustração de sua
é que ele ergue. Oh, aleluia. Olha o que vai dizer: é que ele ergue o necessitado e o desvalido. Oh, que coisa gloriosa, que ilustração maravilhosa, mostrando aqui a condescendência desse Deus tão grande, tão alto, tão sublime, tão exaltado, que se inclinar para ver o que passa dentro do céu, e no mesmo tempo que ele precisa de se inclinar para ver o que está acontecendo dentro do céu, ele leva a mão e ele ergue o desvalido. Glória a Deus. O desvalido. Aleluia. Caia, subnai. Aleluia. Ele levanta, ele ergue o desvalido e o necessitado. Aleluia. Por isso que esse Deus precisa ser adorado, precisa ser exaltado. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você que está me ouvindo nesta noite está na condição de um desvalido, de um necessitado. Eu quero dizer que existe um Deus tremendo que está olhando para você nessa noite. Glória a Deus, Ele está aleluia. com seu braço estendido para erguer você. É só você segurar nas mãos dele e dizer: Senhor, eu estou com o Senhor, me levanta do pó, me levanta da cinza, me tira do vale, me tira do poço, da fossa, me ergue. Aleluia. Ele te ergue para a glória do nome dele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele ergue o elemento da condescendência divina, representado pelo salmista no versículo 6, merece essa ilustração. Essa ilustração que Deus lá do céu, lá da sua exaltação, ele inclina para ver o que se passa no céu. E quando ele se inclina para ver o que se passa na terra, ele vê um monte de desvalidos e necessitado, e nessa hora ele ergue a mão. É por isso que o Senhor disse no livro do profeta Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia. E nem tapados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Só tem uma coisa que atrapalha nós de nos achegar perto de Deus: os nossos pecados. Que na parte B do versículo 59 de Isaías vai dizer assim: mas o vosso pecado é que faz uma divisão, uma separação entre vós e o vosso Deus, para que você não veja, mas que a mão dele está estendida, está. Aleluia. E os ouvidos dele estão atentos, está. E tem um versículo que diz assim: e será que antes que clame eu ouvirei, e estando eles ainda falando, eu responderei. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Oh, aleluia! Que maravilha! Vemos aqui ainda, meus irmãos, que o desvalido e o necessitado, e ainda tem outro, a mulher estéril. Aleluia! O desvalido, o necessitado e a mulher estéril são destacados como os beneficiários da providência divina especial. Aleluia. Os beneficiários da providência divina especial é para o desvalido, é para os necessitados, é para a mulher estéril. Aleluia. 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 Glória ao nome do
no versículo de número 9, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. Esses exemplos são citados como representativos de todos os generosos feitos divinos para com os filhos dos homens. E esse exaltado Deus que eu estou pregando nesta noite se importa com os tais. Este Deus exaltado nas alturas, que o louvor que tem que ser dado a Ele é um louvor infinito. Ele se importa com o desvalido, com o necessitado e com a mulher estéril. Oh, aleluia! Ele ergue do pó o desvalido e tira do monturo o necessitado. Para quê? Para sentar no meio dos grandes e poderosos, irmãos. Aleluia! Aleluia. Ele tira para sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Então cada um de você que está aqui hoje, você é um príncipe. Deus nos tirou lá do meio do monturo, lá do terreno baldio, lá do charco de lama, de lodo, do terreno lamacento, e falou: vem cá, eu te escolhi, eu te chamei, eu te tiro desse terreno lamacento, eu te tiro dessa estrada escorregadia de lodo do pecado, eu te dou um banho com meu sangue, eu te lavo na torneira do meu sangue, eu te coloco purificado com meu sangue, e eu te coloco para sentar aqui no meio dos príncipes. Aleluia. Do meu povo. Aleluia. Aleluia. Nos lugares celestiais. Aleluia. Oh, aleluia. E depois de nós assentarmos nos lugares celestiais, também nós nos assentaremos nas alturas com Ele. Glória Em glória. Em glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Esse Deus exaltado, que faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quando o salmista Davi, estou já indo para o final da palavra, ele descreveu esse salmo, que na verdade não sabemos qual é o autor, mas quando este salmo foi escrito, muitos povos pagãos acreditavam que os seus poderosos reis estavam alinhados com as suas divindades, ou até que eram mesmo deuses. Mas o sublime, o verdadeiro Deus, não é aliado dos arrogantes, não. Esse Deus sublime e poderoso não faz aliança com arrogantes, não, com quem acha que é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Esse Deus sublime, eterno, grande, transcendente, não faz aliança com esse tipo de gente arrogante, não. Ele faz aliança com o humilde. Aleluia. Aleluia. E se quiser receber a presença dele no coração, é só ser humilde, que ele manifesta no seu coração toda hora. Aleluia. Toda hora, toda hora. Ou melhor ainda, ele não só manifesta, não, ele desce e mora dentro de você. Aleluia.
onde está, que diz assim: e viremos para ele e fazemos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vem morar, habitar dentro do humilde, do necessitado, Glória a Deus. do pobre. Oh, aleluia. Mas ele abate os soberbos, os arrogantes, mas ele exalta os humildes. Aleluia. Aleluia. Exalte. Ele faz os arrogantes andar. Eles acham que estão andando para frente, mas estão andando para trás. É um passo para frente, 3 para trás. Um para frente, 3 para trás. Os humildes não. Os humildes, o Senhor bota a mão poderosa nas costas dele e diz: vai porque eu te ajudo, vai que eu te ajudo, tu vai conseguir porque eu te ajudo, tu vai chegar lá porque eu estou contigo, não temas. Deus. Se tu passares pelo fogo, eu passarei contigo. Se tu passares pelas águas, não te submergirá. Se passar pela fornalha, nem chama alguma arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: vamos marchar comigo na terra, vamos marcha comigo na terra, vamos marchando. Enquanto marchamos, você vai vencendo. Glória a Deus. Aleluia. É o Senhor que nos dá força, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá vigor. O Salmo de número 40 vai dizer assim: os jovens que não têm o Senhor se tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Por quê? Porque Deus está na frente, Aleluia. nos puxando pela mão e dizendo: filho, não preocupa, filha, não preocupa, somente marche. Aleluia. Aleluia. E se você chegar diante do mar e estiver marchando, eu vou abrir o mar para você passar. Amém, Jesus. E se você for jogado lá dentro da fornalha, não tem importância, pode estar aquecido até 7 vezes mais. Quando você chega lá dentro, eu já vou estar lá te esperando. Eu vou fazer o fogo ficar mais frio do que o gelo. O fogo vai ficar mais frio e você vai ficar mais quente do que o fogo. Aleluia! Esse é o Deus, que não há Deus como esse Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Ele exalta os desprezados, revertendo as circunstâncias dos menos favorecidos, dos menos afortunados. Ele favorece a circunstância dos menos favorecidos, dos menos afortunados. Ele favorece, irmão. Por isso que temos que olhar para o pobre, para o necessitado, porque é para esses que o nosso Deus também olha. Aleluia. Esse fato do Deus exaltado, considerar a necessidade do mais humilde, dos homens, é um tema comum nas Escrituras. E se nós for pregar mesmo nesta noite, não fôssemos pregar, que eu já estou parando aqui a palavra, eu poderia discorrer o Salmo de número 8. Os irmãos podem ler em casa, vai estar concordando com tudo isso que eu preguei aqui. Também Isaías 40, que até citei alguns versículos aqui, versículo 17, 18, versículo Isaías 25, versículo 31, e também Isaías 41, versículo 10 até o versículo 13. Aleluia. Que para os servos do Senhor
salmista, até o dia de hoje, a mensagem não mudou, continua. Quem há semelhante ao nosso Deus, esse Deus tão importante, o Deus soberano, Criador do universo, que se importa conosco. Aleluia. Deus seja para sempre e eternamente, infinitamente louvado. Amém.